Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui para comentar com vocês essa questão do Enem de 2018, uma questão de química orgânica, um assunto muito importante para quem vai fazer essa prova. Então vamos fazer essa questãozinha aqui comigo. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Queridos, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se depara com uma questão dessa é analisar a figura. Ele está pedindo para você olhar. Então, a gente já tem que identificar que cada bolinha dessa daqui é a representação de um átomo de carbono. E a gente tem que ficar ligado que quando a gente puxa informações sobre carbono, a gente tem que observar que esse carbono aqui, aparentemente, do jeito que a gente está vendo aqui, ó, só está fazendo 3 ligações. Então, a gente precisa ficar atento a essa informação, porque isso é informação que pode nos levar ao erro. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações, aqui a gente só está vendo 3, então provavelmente a gente deve ter uma outra ligação que a gente não está vendo. Ora, se a gente sabe que o carbono faz 4 ligações e estamos vendo 3 ligações simples, muito provavelmente uma dessas ligações que o carbono está fazendo é uma ligação que a gente chama de ligação dupla, né? Porque essa ligação dupla aí vai fazer parte dos tipos de ligação que esse carbono pode fazer. Então, vamos ficar prestando atenção a esses detalhes para que a gente não se perca na resposta. Bom, se a gente for aqui para a pergunta, diz o seguinte: nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Queridos, o carbono, como nós sabemos, possui 3 tipos de hibridação. E essas hibridações, elas vão depender do tipo de ligação que esse carbono faz. Então, quando o carbono faz 4 ligações simples, né, que a gente pode representar por essas 4 aqui, ó, vamos lembrar que essas representações diferenciadas significa que ele está em 3D, em 3 dimensões, né? Então, são 4 ligações simples. Essa aqui representa a ligação para trás do plano, essa aqui representa a ligação para a frente do plano, mas todas elas são simples. Nesse caso, a gente tem hibridação do tipo sp3. Hibridação do tipo sp3 é uma hibridação em que a gente tem um tipo de geometria para ela, que é chamada de geometria tetraédrica, tá? Vamos lembrar, e seria muito bom para você associar, por exemplo, você está vendo que você tem um 3 no P e o S é como se fosse 1, se você somar 1 com 3 dá 4, que é justamente as 4 ligações que esse carbono está fazendo. Essa dica é legal. Bom, se a gente tiver o carbono fazendo uma dupla e 2 simples, a gente tem a hibridação do tipo sp2, tá? Vamos seguir aqui a mesma regra, ó. Somando 2 com 1 dá 3. A gente tem 3 tipos de ligação, uma dupla e 2 simples. Esses 3 tipos de ligação me dá uma geometria do carbono, ó, como se fosse um triângulo. Então, ela é chamada de trigonal plana, tá? A gente também tem o carbono que faz 2 duplas, ou o carbono que faz uma tripla e uma simples. Esse tipo de hibridação é chamada sp. Vamos lembrar que ele está fazendo 2 tipos de ligação, né? Ó, dupla, 2 duplas e uma tripla e uma simples. 2 ligações duplas, uma tripla e uma simples. Então, se você somar 1 com 1 aqui, vai dar 2. Hibridação do tipo sp, e a geometria para esse tipo de hibridação é a geometria linear. Ora, se a gente voltar para cá, a gente está suspeitando que a ligação que está aqui é dupla, né, gente? A gente não está vendo porque ele disse que a espessura é de apenas um átomo. Então, é como se estivesse para o outro lado, né, para frente. A gente não está vendo essa ligação. Uma está sobre a outra. Mas, com certeza, aqui tem uma dupla. Porque, senão, esse carbono não poderia estar fazendo apenas essas 3 ligações. Portanto, a a hibridação para esse tipo de carbono só pode ser a hibridação do tipo sp2, com geometria trigonal plana, o que nos dá como gabarito a letra B de bola. Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa questão é considerada uma questão fácil, tranquila. A gente só precisava ter um pouquinho mais de atenção. E deixa aí nos comentários se vocês entenderam, se tem alguma pergunta adicional que a gente vai respondendo para vocês. Um beijo e até as próximas, queridos. Tchau, tchau.